iriam caber na arca, de maneira nenhuma. Primeiro de tudo porque a arca não foi projetada para que todos os animais coubessem ali. Isso é um dos grandes erros pregados por pessoas que não concordam com a Bíblia, é de dizer como é que poderiam colocar todos os animais dentro da arca. É impossível, mas se lermos o relato bíblico em Gênesis, ele fala claramente. A arca foi projetada para os animais vertebrados terrestres, que respiravam pelas narinas. Então, Noé, ele tinha a função de recolher esses animais. E algumas pessoas até dizem, como é que Noé conseguiu ir para regiões tão distantes para trazer esses animais? Ele não foi, a Bíblia fala que os animais vieram à arca. Então, o próprio conceito de migração que os animais têm até hoje, foi colocado ali na Bíblia. Está descrito ali. Tá certo? Eu acho que é o primeiro texto de biologia que fala de migração é a Bíblia. E nós temos migrações hoje de pássaros que saem da África e vão até as Américas e coisas desse tipo. Então, nós temos esse fato. Há cálculos feitos, há livros escritos mostrando a possibilidade de se fabricar uma arca que fossem necessários colocar animais lá dentro para repovoar a Terra e termos as espécies que nós temos hoje. Nós temos que entender que a definição de espécie ou família, de acordo com a Bíblia, é um pouco diferente da que nós temos hoje. Então, se nós analisarmos bem, nós temos em torno de 350 famílias de animais dos quais Noé precisaria trazer para dentro da arca, para depois esses animais continuarem povoando a terra. E dessas 350 famílias, então temos ali os pares, nós temos a distinção entre animais puros e animais impuros, deveríamos trazer mais daqueles ou destes, e cálculos foram feitos e viram que em torno de 1000 animais seriam necessários. E a grande maioria desses animais era do tamanho de um gato, ou menor. Aí você pode dizer, nossa, mas botam 2 elefantes dentro da arca, já ocuparia muito espaço. Nós temos que entender o seguinte, Noé era um homem muito inteligente e foi instruído por Deus. Lógico. Ele levaria um elefante bebê. E, além disso, nós temos o fato de que todas as espécies, todas as raças de cachorro, por exemplo, de cão que nós temos hoje, nós sabemos isso claramente, elas descendem de um único par que houve no início. E esse par a partir daí vieram as diferenciações, as adaptações. E isso não é teoria da evolução. Tá certo? Porque o que eu estou dizendo, para que alguma modificação ocorra, por exemplo, no formato, na cor da pele ou algo desse tipo, ele tem que estar contido no seu código genético. Então a informação tem que estar lá. E seleção natural, mutações, essas coisas, eles não geram informações novas e que são úteis para aquela raça, né? para aquele tipo de animal. Há vários exemplos na natureza de locais que não tinham um determinado tipo de animal, depois que um casal foi colocado ali, repentinamente povoaram tudo. Um exemplo disso, quando os ingleses chegaram na Austrália, a Austrália não tinha aquele coelho, e os ingleses trouxeram o coelho. Trouxeram alguns exemplares. Hoje em dia, coelho está em toda a região da Austrália, até mesmo nos desertos. Interessante. Porque eles se espalharam, se multiplicaram e se espalharam. E o mesmo ocorre com vários outros exemplos. Nós não temos muito tempo, mas tem sido muito interessante. Na sua opinião, quais seriam os argumentos mais fortes contra a evolução? Eu faria uma pergunta para alguém que crê na evolução. Minha pergunta seria, qual é o benefício, ou qual foi o benefício que a teoria da evolução trouxe para a medicina? Não há nenhum. Não, nenhuma. Outros argumentos, existem vários outros argumentos contra a teoria da evolução. Como, por exemplo, as leis da termodinâmica, elas vão realmente contra a teoria da evolução. Seleção natural e mutações, que são os dois principais mecanismos pregados pela teoria da evolução, o que nós observamos em laboratório? Seleção natural não gera novas espécies, não gera nova informação, porque ela trabalha com o que já existe, com o que está já no código genético. Então, geralmente, nós estamos reduzindo informações para que possamos nos adaptar a uma determinada região. E as mutações, todos os testes que são feitos em laboratório mostram que as mutações são maléficas. É negativo, não são negativos, são deletérios. Tá entendendo? Eles provocam, por exemplo, com a mosca da fruta, que eles chamam. A mosca da fruta é testada constantemente nos laboratórios. E ali o que nós temos? Temos que sofrem mutações, várias gerações são feitas,
depois de vários e vários anos, utilizando mosca da fruta, fazendo modificações na mosca da fruta. A mosca da fruta continua sendo mosca da fruta. Nenhuma mosca da fruta se transformou num rato. E, além disso, as moscas que sofreram mutações perderam as antenas, outras nasceram sem olhos, perderam as asas. Nenhuma delas nasceu ou ficou mais bonita ou mais forte a partir dessas mutações. Então, esses dois atributos que são dados, ou essas duas características são dadas à teoria da evolução, lutam e vão contra a própria teoria da evolução, infelizmente, para eles. O tempo acabou. 15 segundos, não é justo, mas 15 segundos é a resposta. Pode ser um cristão autêntico e acreditar na evolução? Eu diria que não, porque a Bíblia diz claramente que Deus é o Criador de todas as coisas. E se você quer ir para os céus e não quer admitir que Ele é Criador, eu acredito que você não está sendo autêntico, você não está crendo naquilo que a Bíblia diz que é a palavra dele. Muito obrigado pela sua presença. Nada. Vamos orar. Nosso querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, a Bíblia, todas as informações importantes lá colocadas. Mas em especial nós te agradecemos, querido Deus, por Jesus e aquilo que Ele fez por cada um de nós. Nós te pedimos por cada telespectador hoje, que cada um deles possa se aproximar mais de Ti, andar mais perto de Ti e receber a alegria e o amor e a vida eterna um dia quando Cristo voltar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a sua presença conosco e agradecemos também muito a presença do Dr. Montenegro. Eu espero que não seja a última vez que nós estivermos juntos, vamos estar juntos aqui. Também. Será que o doutor tem algum verso, algo que gostaria de ler ou dizer para encerrar? Eu gosto muito de um texto da Bíblia, dos Salmos, Salmo 139, que mostra que nós devemos ser humildes em reconhecer a nossa pequenez diante da grandiosidade do universo e desse Deus poderoso. O Salmo 139, versículo 6 e o versículo 14 diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Muito obrigado. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.